Então, é uma alegria. E, na verdade, eu disse para a Etel, disse para a Mine, disse para o Cássio, falei também com a Nemécia. Falei, olha, eu vou ser cobaia. Vamos experimentar todas as dificuldades com a gente que é da casa, porque é muito desagradável nós convidarmos alguém para falar e dar dificuldade e a pessoa ficar sem jeito e nós também. Então, por isso, eu me propus essa experiência e queremos a sugestão de vocês. Que bom que os que estão em casa estão todos respondendo que está dando certinho, que está bom. Tomara que aí no auditório a Nemécia também falou que está tudo bem. Então, a gente fica feliz e vamos começar. Veja bem, agora em setembro, farão 31 anos que João Nunes Maia desencarnou. E João Nunes, quando desencarnou em 1991, ele deixou algumas obras incompletas. Ele começou vários livros, porque era assim que Miramês trabalhava com ele, trabalhava num, dependendo da situação, trabalhava no outro. Então, ele deixou capítulos de alguns livros, por exemplo, Mistagogia, que é sequência do livro Iniciação, e outros livros ele deixou assim, 7 capítulos de um, como é o caso do Eu Sou Você, ficaram 7 capítulos prontos. Aí, de um outro, ficaram 5. E eu fiquei guardando aquele material. Guardando, por todo respeito e carinho, eu pensava assim, alguma orientação vai vir, a maneira de nós aproveitarmos com respeito esse material que ele deixou. E qual não foi minha surpresa ao identificar o caminho mediúnico de alguns companheiros da casa? Nós temos aí uns 3 ou 4 companheiros que estão começando a despertar o aspecto da psicografia de uma maneira mais oficial, mais direta, sem desconsiderar aqueles outros que já trabalham conosco e têm também o trabalho de psicografia. Eu estou falando nos que foram surgindo. Então, eu comecei a ficar atenta e a acompanhar, na medida do possível, esses médiuns que começaram a despertar esse dom mediúnico no aspecto da psicografia. E, entre eles, nós estamos com 2 pessoas aí na mesa. Nós estamos com a Sinara e a Nemécia, que foram 2 pessoas que eu, por orientação espiritual, eu comecei a acompanhar aquele trabalho de psicografia que estava se evidenciando. Aí, passado um tempo que a gente vinha acompanhando essas meninas, eu tive aquela inspiração que eu mostrasse para a Nemécia, para a Sinara, o material que eu tinha guardado de João Nunes já havia 30 anos, ou melhor, 29 anos. Ela gastou um ano psicografando isso. Tinha 29 anos que eu estava guardando aquele material, preocupada. Sabe com o que eu estava preocupada? Mas, gente, eu estou ficando velha, né? Se eu desencarno com esse material, olha a minha responsabilidade com os espíritos.
Eu comecei a ficar realmente preocupada. E aí eu conversei um dia, chamei Sinara na minha sala, fizemos uma prece, fizemos a leitura do Evangelho e eu mostrei para ela. Falei, olha, os amigos espirituais me sugeriram que eu te mostrasse isso. E foi mostrando, fomos passando aquelas pastas com capítulos de livros que o Nunes havia psicografado. Ela ficou muito assustada e falou assim, não, vamos ver, você não tentou outro médium? Eu falei, tentei vários médiums. Nós tentamos na casa o senhor Cláudio, nós tentamos outras pessoas de outras casas, e tentei várias vezes, porque eu estava preocupada de não desencarnar, deixando esse material aí. Aí ela falou assim, olha, vamos ver o que os espíritos falam, porque eu não tenho a mínima noção a respeito. Muito bem. Passado um período, ela voltou e falou, olha, o senhor João Nunes se apresentou para mim e falou que é para a gente começar a fazer o trabalho, que vamos tentar fazer o trabalho. Muito bem. Isso aí não foi de um dia para outro, como eu estou contando para vocês. Foi um trabalho demorado, foi um investimento do tempo dela, do meu tempo, reuniões, conversas específicas a respeito do assunto. E, na medida que a gente foi adentrando, eu fui sentindo que havia mais firmeza e começaram a surgir pequenas mensagens que o Walter é um dos outros que eu também estava trabalhando, que o Walter começou a escrever e, através do Walter, o Nunes dava umas dicas assim que a gente estava no caminho e tudo mais. Muito bem. Ele tinha deixado um livro chamado Eu Sou Você, e tinha um outro chamado Somos Todos Um, e mais outros livros, todos assim, 3 capítulos, 6 capítulos, 7 capítulos. Aí, a primeira coisa que aconteceu, eu achei que ia ser fácil. Quem está de fora acha que é fácil, né? Eu pensei que era só pegar, por exemplo, Eu Sou Você, tinha 6 capítulos, ou 7. Eu pensei que ela ia pegar do 8 e ir para frente. E aí o amigo espiritual, não é assim. Nós vamos fazer todo um trabalho novo, porque agora o médium é outro. E nós vamos, então, deixar todo o livro naquela condição, dentro do arcabouço mediúnico do médium atual. E desta forma, num trabalho que demandou muita gente, inclusive eu tenho um agradecimento especial para fazer para Rosana Franca, que se colocou pronta para fazer a correção ortográfica. Eu pedi a Márcia que conversasse com ela, e ela se colocou pronta e fez esse trabalho. E a gente foi montando uma equipe. E o trabalho começou. E aí surgiu o primeiro, O Tempo de Semear. Vejam embaixo, Eu Sou Você. E era tanta mensagem. Aí vem um outro, depois do Tempo de Semear, Tempo de Cultivar. O amor nos une. E depois veio outro, Tempo de Colher. Somos todos um. Em todos esses livros há uma parte, em cada um deles,
deve ter pelo menos 3 livros, 3 capítulos, desculpem, há pelo menos 3 capítulos, para pular de cá. 3 capítulos que tem a psicografia do Nunes. Aqui nesses... Isso tudo é invenção do Nunes, viu? Ele foi nos falando as coisas e a gente foi seguindo a ideia dele. Então, olha para vocês verem. Forma uma orquídea lá, ó. Tempo de semear, a raiz, as sementes. Tempo de cultivar, a planta crescendo. E tempo de colher, a flor aberta. Muito bem. Com tudo isso, a gente foi se organizando, e dentro desses 3 livros que vocês vão conhecer, nós vamos conhecer a partir da reunião de quarta-feira, dentro desses 3 livros tem muito ensinamento. Meu Deus do céu! Tem ensinamento demais! Tem muita coisa bonita. Aí, quando eu me preparei, que beleza, estão os 3 livros prontos, né? Vamos mandar fazer, porque nós temos que lançar, papapá. Muito bem. Aí o Nunes joga água fria, nada, gelada em mim. Não, ainda tem outro material para escrever. Não está pronta a coleção. E ele, então, surge com este livro, Travessias e Destino. E olhem, a capa, vocês podem falar assim, mas que capa é essa que eles arrumaram? Oi, para cá. Ó, ele pediu que nós víssemos as fiações que tem, por exemplo, de internet, de sei lá o quê. Ele queria mostrar que cada tracinho desse, que está conectado com um pontinho de luz, que cada tracinho desse é uma travessia que fazemos. Uma travessia. Uma estradazinha que a gente pega. A gente pode pegar algumas que vão em algum lugar, outras que parece que fica sem fim, você tem que voltar para trás, né? E esse livro foi tendo colaboração de muita gente. Muita gente que muitos da casa ainda nem conhecem. Aí nós fomos tendo a colaboração do Yuri, o Yuri Bespalov, filho da Nemésia. Nós fomos tendo colaboração da irmã dele. Nemésia, fala o nome dela porque fugiu aqui, a velhinha esqueceu. Mas deve ter aqui no livro. Claro que deve ter aqui no livro. Isadora. Oh, meu Deus do céu, Isadora me perdoa. Por isso é que tem que fazer esse serviço de cobaia, porque esses erros a gente, entre nós na família, pode, né? Isadora, irmã do Yuri. E vejam bem, o que é que o Nunes aprontou. Parece que depois que ele desencarnou, ele ficou com mais tempo para inventar, sabe, gente? Olha aqui, o que é que ele fez. Se vocês pegarem o livro aí, sabe aqueles tracinhos lá de fora da capa? Olha eles aí. Mas sabe o que está escrito? Vocês vão falar, não está enxergando, não dá para ver. Olha, está escrito assim: crenças, iluminar, cuidar, valorizar, ajustar, bondade, cooperar, e vai. Culminando nessa luz maior do lado de cá, o amor, lá no alto. Ou seja, virtudes que nascem do amor. Travessias, caminhos que vão nos levando
ao amor. Aqui onde está meu dedo. Ao amor. Tá certo? E ainda tem mais um desenho, também por sugestão dele. Ele fica de lá, falando, e a gente vai. Mas não é falando e a gente obedecendo cegamente, não, viu, gente? Observando, pensando e imaginem. Aqui, ó, é uma árvore com sua raiz, mostrando que os caminhos que tem na árvore, eles também têm sob a terra os mesmos caminhos, travessias e destino. Esses pequenos traços que significariam travessias, aquelas virtudes, elas brotam, crescem e lá em cima elas viram galhos de árvore que se comunicam com o universo. Muito bem. Aí surgiu esse livro chamado Travessias e Destino. Aí vocês vão me perguntar, só João Nunes que escreveu, psicografou? Não. Nós fomos honrados nos 3 livros, aliás, nos 4 livros, que agora a coleção para nossa... A coleção, então, 4 livros. Travessias, Tempo de Semear, Tempo de Cultivar, Tempo de Colher. Nós vamos ver que esses livros, eles trazem a colaboração de 3 espíritos de muita importância. O nosso querido Nunes, Dr. Bezerra de Menezes, e ele se apresenta aqui como irmão Camilo. Mas eu posso afirmar e adiantar para vocês, eu já tive essa permissão, é Camilo Castelo Branco, aquele autor português que faz parte lá do livro Memórias de um Suicida, que ele provocou o autoextermínio. Então, ele escreve através da Sinara. E ele, para não ficar chamando atenção, ele pediu aqui que chamasse eles irmão Camilo. Pronto, acabou. Né? Então, aí está a pequena história dos 4 livros. Esse livro, Travessias, ele tem 2 partes muito importantes. E cada uma das partes tem introdução, tem prefácio, é como se fossem 2 livros. Na primeira parte, a primeira parte se chama, acho que não vai dar para ler, Juju faz tudo ao contrário. Vocês devem estar aí morrendo de rir da Juju. Pode rir. Pode rir. Pronto. Aqui, essa primeira parte chama Travessias. São capítulos que nos falam sobre os caminhos que nós vamos traçar ou passar. Então, dá uns exemplos aqui para vocês. Travessias, a primeira parte, né? Chama Travessias. Nessa primeira parte, são 31 capítulos. Então, vem, por exemplo, o que é o amor? De onde viemos? Rotas terrenas. O Brasil. As nações em conflito. As raças. A música religiosa. A doutrina espírita. Eu estou saltando, viu, gente? Não estou lendo em seguida, não. É a travessia do pensamento. A travessia do sentimento. A travessia da fala. A travessia do olhar. A travessia das atitudes. Travessias sociais. Gratidão a Deus. Caminhe pela fé.
atravesse. Aí vem a segunda parte. Aí quem vai lendo até aqui já fica até meio tonto de tanta verdade bonita que esses três espíritos vão trazendo. E, assim, eles não fazem, eles vão fazendo salteados, os três. Parece que estão brincando de jogar bola. Então, um fala, tu fala, tu fala. É muito gostoso. É muito gostosa a leitura desse livro. Aí vem a segunda parte. A segunda parte vem assim: destino. Bom, você atravessou, você caminhou, então para onde você vai agora? Aí vem assim, ó. Graças a Deus. O tempo chegou. Todos somos iguais. A função da família, a juventude de hoje, o grande alívio, a morte morreu. Engraçado, o Nunes gostava dessa expressão. Ele falava com a gente assim: a doutrina espírita matou a morte morreu. Coisas assim que ele falava para a gente. O grande alívio, evangelho é matrimônio. O que é a caridade? A caridade orientada. Onde estão suas mãos? Os nossos hábitos, os vícios, a palavra falada. Não fale mal dos outros. O destino dos homens, a missão deste livro, Rotas, Raízes do Amor, que está ligado àquele desenho que eu mostrei para vocês. Então, ao título aí, Rotas, Raízes do Amor. Prece para seguir adiante. E o último, Aprendendo a Amar. Bom, esse livro, a gente combinou com a equipe que coordena a reunião de quarta-feira, nós combinamos o seguinte, acho que o pessoal já deve ter falado para vocês, a cada semana nós vamos ver um livro desse. Não o Travessias, mas os 3 tempos. Tempo de semear, tempo de cultivar e tempo de colher. As pessoas que vão falar para nós, a cada mês, uma vai falar um capítulo do tempo de semear, o outro vai falar tempo de cultivar e o outro tempo de colher. Então, vamos seguindo, estudando capítulo a capítulo, mas a cada semana um deles. De tal maneira que, no final de um ano, nós teremos visto 12 capítulos de cada um dos 3 livros. E o Travessias e Destino, eu não vou falar cada capítulo para vocês. Ficou assim. Hoje eu apresentaria o livro para vocês. Na próxima quarta-feira, tem mais 2 esse ano. Na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre a primeira parte deste livro. E depois, na outra quarta-feira, eu vou falar da segunda parte deste livro. Porque este é um livro que dá para vocês estudarem em casa. A cada noite, lê um capítulo, reflete, né? Então, eu não vou trazer este capítulo aqui. Eu tenho certeza que daqui uns tempos vocês vão estar entendendo a grandeza dessa coleção. Então, eu trouxe essa explicação assim, porque como é que a gente fala assim, apareceram livros para vender na livraria? Aí você, mas de onde saiu? Que história é essa? Então, a gente está apresentando para vocês, isso ia ser feito um lançamento com todas essas explicações, mas a pandemia resolveu entrar no meio da história. Então, eu estou apresentando isso para vocês, porque aqui tem um trabalho de muito tempo. Primeiro, de João Nunes Maia.
Depois dos espíritos que nós ficamos 29 anos. 29 anos com essas sobras, entre aspas, sobras, de livros guardadas, esperando uma orientação dos espíritos. E depois veio o trabalho mediúnico, singelo, humilde, que a Sinara fez de uma maneira muito anônima, não só aproveitando os capítulos que estavam escritos, em que João Nunes fez questão de ele mesmo, vamos chamar assim, atualizar aquele capítulo que tinha sido escrito há 29 anos atrás, ou até mais, porque não foram escritos no ano que ele desencarnou. Então, ele atualizou com a linguagem de agora. Uma outra coisa importante nesses livros. Nós chegamos à conclusão que Kardec, ao apresentar as páginas mediúnicas, Kardec não colocou o nome dos médiuns. Vocês já repararam isso? Pega lá o Evangelho para vocês verem. Tem o espírito tal. Não fala do médium tal. Fala o espírito, fala a cidade, fala o ano, mas não fala o médium. Nenhum de nós, espírita, sabe exatamente qual página foi psicografada por qual médium daqueles que ajudavam Kardec. Então, nós fizemos a mesma coisa. Essa coleção, eu estou falando para vocês aqui na reunião de quarta, ela foi, sim, psicografada por Sinara. O livro, o outro das águas, foi psicografado por Nemécia, e o outro, aquele de mudança, parece, psicografado por Walter. Mas nós, para o grande público, os nomes dos médiuns não estão aparecendo. Nós colocamos assim, chamamos de conselho editorial. E aí, para vocês que são médiuns que ainda não eram conhecidos, né? Então, como diz o ditado bem mineiro, eu dei a minha cara a tapa e me coloquei no primeiro lugar aí, para que qualquer um soubesse, porque me conhece, sabe que eu sou chata mesmo, então meu nome está em primeiro lugar. Aí depois vem o nome da Sinara, depois o do Walter e depois da Nemécia, né? E a gente gostaria que vocês buscassem conhecer esse material mais de perto e qualquer dúvida que tiver, perguntem. Ou, se quiserem mais esclarecimentos, perguntem também, que nós faremos isso com muita alegria. A princípio, é essa a nossa fala no dia de hoje. Eu estou agradecendo assim, o retorno dos companheiros aqui no chat, e eu digo para vocês o seguinte: como estamos fazendo experiência, puxa vida, a gente vê lugar longe, onde as pessoas são tão simples, e eles estão fazendo bonitinho todo esse trabalho, né? Do trabalho online ou presencial, né? Fazendo misto, tudo direitinho, que nós falamos, nós também vamos fazer. Mas a gente não sabe direito. Então, eu estou agradecendo, olha aí, ó. A Márcia respondeu, Márcia Silviene, Alcione Nicolina, Neide Pacheco, Maria Helena, o Yuri, a Etel, Maria Cleus, olha quanta gente, que beleza. A Elma, não é? Novamente, Márcia Silviene, todos nos ajudando a melhorar o trabalho, né? A hora que tiver tudo arrumadinho, a gente, então, vai ter alegria de trazer pessoas de outros lugares para falar, que aí a gente vai saber fazer direitinho, sem errar, sem ter dificuldade, né?
vai dar tudo certinho.